One Story 80. Atos, parte 1. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Atos, do capítulo 1 ao capítulo 8. Agora começamos o livro de Atos. Os mesmos discípulos que antes disseram a Jesus: Nós deixamos tudo para te seguir. Então, o que teremos? Agora viverão vidas cheias do Espírito, negando tudo por causa do reino de Deus. Aqueles discípulos que não entenderam quando Jesus disse: Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Esses mesmos, agora, pelo poder do Espírito Santo, se tornarão pessoas do reino, pessoas que o mundo não pode suportar. Mas, novamente, precisamos parar e focar. Devemos ver a Bíblia como uma história. O Antigo e o Novo Testamento não são duas histórias separadas. O Israel do Antigo Testamento e o Israel do Novo são um só. O mesmo Israel que começou com Abraão, que foi liberto por Moisés do Egito e que repetiu rebelião após rebelião. Esse mesmo povo agora permanece como o povo de Deus, como o povo de Jesus Cristo, representado pelos apóstolos. Como já foi explicado em One Story, lição 7, os 5 estágios da jornada de Deus com o seu povo nesta história são: antes do chamado, antes mesmo de termos consciência de Deus, Ele já tem um plano. O chamado, quando Deus nos encontra e nos chama de muitas maneiras diferentes. Filhos de Deus, mas vivendo como pecadores, somos chamados, mas ainda enraizados em padrões mundanos, e aos poucos crescemos no seu propósito. Peregrinos buscando a verdadeira pátria. À medida que nos rendemos ao zelo de Deus, vivemos no mundo, mas já não estamos apegados a ele. Descanso. Finalmente, andamos com Deus pelo resto dos nossos dias e somos chamados para o lar dele no seu tempo determinado. A partir de Atos, a fase de viver como pecadores, mesmo tendo a identidade de povo de Deus, chega ao fim. Agora começa a vida da igreja primitiva, o Israel espiritual, que viverá como peregrinos em direção à verdadeira pátria. Esperem o que o Pai prometeu. Antes da sua ascensão, o Jesus ressuscitado disse aos apóstolos: Esperem pela promessa do Pai. Jesus havia morrido na Páscoa, foi sepultado na festa dos pães asmos, ressuscitou na festa das primícias e enviou o Espírito Santo no Pentecostes. Ele disse que esperassem o Pentecostes, e o Pai enviaria o ajudador prometido, o Espírito Santo. E por meio dele, receberiam o batismo do Espírito. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes não foi um evento espontâneo. Já havia sido profetizado, e antes disso, já estava determinado pelo plano eterno de Deus. Não aconteceu apenas porque oraram, foi dado porque Deus havia prometido. Veio no tempo determinado por Deus. A partir de então, a plenitude do Espírito também viria pela ação da palavra e pela oração. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. No momento exato da sua ascensão, Jesus declarou: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Uma pessoa de Jesus Cristo precisa receber poder pelo Espírito Santo. Não apenas se levantarão como testemunhas em Jerusalém e na Judéia, os lugares mais respeitados entre os judeus, mas também em Samaria, um lugar desprezado pelos judeus. E irão ainda além, até os gentios, aqueles que os judeus nem sequer consideravam dignos de reconhecimento. Em outras palavras, o seu próximo pode não ter aparência de próximo. O seu inimigo pode não ser inimigo. O seu irmão ou irmã pode nem sempre parecer irmão ou irmã. Pedro levantou a voz e falou à multidão. Deus expande o seu reino por meio dos apóstolos. E, em particular, através de Pedro e Paulo, ele espalhará o evangelho não apenas em Israel, mas até os confins da terra. Primeiro, Pedro assume liderança na edificação da igreja primitiva dentro de Israel, depois da ascensão de Jesus. Quando Judas Iscariotes morre por suicídio, Pedro conduz os discípulos na escolha de Matias como o 12º apóstolo. Quando o Espírito é derramado no Pentecostes e as pessoas começam a falar em muitas línguas, alguns zombam deles, dizendo que estão bêbados. Pedro se levanta e explica o que está acontecendo. E quando a multidão é compungida em seu coração e clama:
O que devemos fazer? 3.000 são batizados e acrescentados naquele mesmo dia. A partir desse momento, Pedro continua desempenhando um papel central na expansão do reino de Deus. Mas nós sabemos que tipo de pessoa Pedro era. Sabemos o quão quebrado e indigno ele tinha sido. Jesus lhe deu o nome Pedro, mas depois de ter se afastado, Jesus o encontrou novamente no lugar da falha, e Pedro só pôde dizer: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro se tornou discípulo e seguiu Jesus, mas sua fé oscilava. Ele uma vez confessou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quando Jesus falou de seu sofrimento e morte, Pedro o repreendeu, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ao que Jesus respondeu: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas apenas nas dos homens. Mais tarde, Pedro declarou ousadamente: Ainda que todos te abandonem por tua causa, eu nunca te abandonarei. Ainda que eu tenha que morrer contigo, nunca te negarei. Mas depois negou Jesus 3 vezes, até com pragas e juramentos. E após a ressurreição, Pedro disse: Vou pescar. Ele voltou à sua vida antiga, levando outros com ele. Mas não pescou nada. Foi então que Jesus veio e lhe perguntou 3 vezes: Você me ama? Pedro já não podia mais se gabar. Apenas respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Esse Pedro é o homem que o Espírito Santo usou. Não foi porque Pedro treinou muito e se tornou poderoso. Não foi porque amadureceu e se transformou em um grande líder. Foi porque ele foi sustentado pelo Espírito. Ele foi cheio do Espírito. Ele se tornou um homem do Espírito. O que importa não é quem sou eu. O que importa é: estou eu andando na plenitude do Espírito. Ninguém reivindicava como seu nenhum de seus bens. A Bíblia diz que um dos maiores sinais da igreja primitiva, depois de serem batizados no Espírito Santo e viverem na plenitude do Espírito, foi este: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Se dedicavam à comunhão, ao partir do pão, às orações. Compartilhavam tudo o que tinham. Vendiam propriedades e bens. E repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa. E juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. E o modo como viviam conquistava a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava, dia após dia, os que iam sendo salvos. Um desses homens foi Barnabé. Mais tarde, ele pregaria o Evangelho até os confins da terra, ao lado de Paulo. Prata e ouro não tenho. Enquanto a igreja estava sendo edificada pelo poderoso agir do Espírito, Pedro e João subiam ao templo na hora da oração. No caminho, encontraram um homem coxo de nascença. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Mas Pedro disse com firmeza: Não tenho prata, nem ouro. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. Ele se levantou de um salto. Começou a andar. E louvava a Deus. Precisamos ser claros. Jesus não veio para nos dar prata e ouro. Ele nem mesmo veio apenas para curar os enfermos. Ele veio para restaurar o que estava quebrado. Ele veio para salvar pecadores. Ele veio para proclamar o reino de Deus. Ele é o reino de Deus que desceu à terra. Sim, enfermos foram curados. Mortos foram ressuscitados. Mas voltariam a adoecer. Voltariam a morrer. Os milagres eram sinais. Eram ilustrações de uma verdade maior. Então Pedro explica o verdadeiro propósito do milagre. Por meio da tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um das suas maldades. Essa foi a bênção prometida a Abraão. E essa bênção se cumpre no Evangelho de Jesus Cristo. O que é justo diante de Deus? Ouvir a vocês ou a Ele? O trabalho do Espírito continua. E a igreja cresce cada vez mais forte.
Mas, ao mesmo tempo, os poderes das trevas resistem. Já foram derrotados na cruz, mas ainda lutam até que sua força acabe. As forças de Satanás continuam atacando o reino de Deus com tudo o que tem. Isso é só o começo. Quanto mais forte é a obra do Espírito, mais desesperados são os ataques do inimigo. Depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos ainda estavam trancados por medo dos líderes judeus. Mas agora, eles dizem com ousadia: julguem vocês mesmos se é justo, diante de Deus, obedecer a vocês e não a ele. E proclamam com clareza: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eles traçam a linha. Não fazem concessões. Não recuam. Você não mentiu apenas para seres humanos, mas para Deus. A obra do Espírito está presente de forma poderosa na igreja primitiva. Homens como Barnabé doavam generosamente, colocando tudo diante do reino de Deus. Mas outros, como Ananias e Safira, tentaram imitar essa entrega. Retiveram parte e mentiram, não apenas aos homens, mas ao Espírito Santo. O reino de Deus é o reino de Deus. Não é reino para glória humana. É lugar onde só Deus é glorificado. É lugar onde o Espírito Santo é santo. Ninguém pode receber glória. Ninguém a merece. A obra do Espírito, a realidade da perseguição. Por meio dos apóstolos, muitos sinais e maravilhas eram realizados. Os crentes permaneciam unidos. Mais e mais criam em Jesus. Muitos enfermos eram curados. É assim que se manifesta a obra do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote e os saduceus ficaram cheios de inveja e prenderam os apóstolos. Então, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e disse: vão, fiquem de pé no templo e relatem ao povo toda a mensagem desta nova vida. E eles voltaram ao templo e pregaram de novo. E foram presos novamente. Mas os apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E declararam que eram testemunhas de Jesus Cristo, o Salvador. Os líderes queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel interveio. E os apóstolos foram açoitados e libertados. Eles ainda não podiam morrer. Mesmo que quisessem, não podiam. Essa é a vida de quem tem um chamado. Você não pode parar só porque se sente fraco. Você não pode dizer: não consigo, só porque é difícil. Essa é a vida dos que são cheios do Espírito Santo. Vivem no mundo, mas vivem para o reino de Deus. E os apóstolos se alegraram por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E dia após dia, no templo, de casa em casa, nunca deixaram de ensinar e proclamar as boas novas. Jesus é o Messias. Trabalhadores cheios do Espírito e de sabedoria. À medida que mais e mais pessoas criam fé na igreja primitiva, a obra do ministério também se expandia. Se olharmos para Israel como um só corpo, vemos que os apóstolos e os crentes estavam vivendo como peregrinos a caminho da sua verdadeira pátria. Por isso, vendiam suas posses e ofereciam suas vidas para o reino de Deus. Mas não podemos esquecer: ainda não era o reino plenamente restaurado. Sim, eles estavam cheios do Espírito Santo, mas a natureza pecaminosa não havia desaparecido. Essa realidade ainda permanecia. Mesmo na igreja primitiva, apesar de todos os seus esforços, surgiram queixas. Mas exatamente esse problema levou a algo maior. Os apóstolos puderam se dedicar à oração e ao ministério da palavra, enquanto outros, trabalhadores cheios do Espírito Santo e de sabedoria, foram levantados para servir. E como resultado, a palavra de Deus se espalhava. O número de discípulos em Jerusalém aumentava rapidamente. E um desses servos cheios do Espírito, usado poderosamente nesse ministério, foi Estevão. O martírio de Estevão. A Bíblia nos conta a história de muitos homens como Abraão e Moisés,
usados durante muitos anos. Homens como Davi e Ezequias, que reinaram como reis. Homens como Pedro e Paulo, que foram apóstolos poderosos. Mas assim como o tabernáculo teve artesãos como Bezalel e Aholiabe, e tantos outros trabalhadores anônimos, a Bíblia também destaca aqueles que foram usados sem receber grande reconhecimento. Estevão, ainda que seu nome seja conhecido, teve um dos ministérios mais curtos. Mesmo assim, deixou um dos maiores impactos. Ele foi escolhido como diácono na igreja primitiva, pregou um sermão e foi martirizado. O sermão de Estevão é um dos mais importantes da Bíblia. Ele começa falando do chamado de Abraão. Menciona seus descendentes vivendo como estrangeiros, a aliança da circuncisão, a história de José e como a família de Jacó entrou no Egito. Depois, passa por Moisés e o Êxodo, a igreja no deserto, e denuncia com ousadia a constante rebelião de Israel. Os líderes judeus ficaram furiosos quando Estevão, cheio do Espírito Santo, expôs sua história de desobediência. Rangiam os dentes contra ele. E finalmente, as mesmas mãos que haviam crucificado Jesus, agora cheias de ódio, avançaram contra Estevão, taparam os ouvidos e o apedrejaram. Estevão, cheio do Espírito, contemplou a glória de Deus e viu Jesus em pé, à direita de Deus. Quando Pedro pregou, muitos foram compungidos no coração e perguntaram: o que devemos fazer? E se arrependeram e foram batizados. Mas aqui, outros também foram compungidos no coração, e, em vez disso, pegaram pedras e cometeram assassinato. A morte de Estevão tornou-se o ponto de virada para que as palavras de Jesus em Atos 1:08 começassem a se cumprir. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O martírio de Estevão abriu a ponte de Jerusalém e Judéia para Samaria, e até para os gentios, incluindo aquele que em breve se tornaria o apóstolo das nações, Paulo. Agora, um anjo do Senhor disse a Filipe: o livro de Atos é o livro do Espírito. Através da poderosa obra do Espírito Santo, o evangelho do reino de Deus se espalha exatamente como Jesus havia dito. Em Jerusalém, em toda a Judéia e agora, além do martírio de Estevão, também em Samaria. Um dos homens escolhidos junto com Estevão, um homem cheio do Espírito e de sabedoria, foi Filipe. Filipe desceu a uma cidade de Samaria e anunciou Cristo ali. Espíritos malignos foram expulsos, doentes foram curados, e houve grande alegria na cidade. O avivamento em Samaria foi tão significativo que os apóstolos em Jerusalém enviaram Pedro e João para testemunhá-lo. E por meio deles, o evangelho se espalhou para muitas outras aldeias samaritanas. Pelos padrões humanos, esse era o momento de Filipe. Ele estava liderando um avivamento. Ali deveria permanecer. Mas a obra do Espírito é diferente. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Seus pensamentos não são os nossos. De repente, um anjo do Senhor ordena a Filipe que deixe Samaria e vá pelo caminho do deserto. Ali, ele encontra um eunuco etíope, um oficial responsável pelo tesouro da rainha Candace. Filipe anuncia o evangelho de Jesus a ele, a partir das Escrituras. E esse etíope, cujo nome não sabemos, recebe o evangelho, é batizado e segue o caminho cheio de alegria. Não sabemos o que aconteceu depois. Não sabemos qual obra o Espírito Santo começou por meio desse homem na Etiópia. Mas Deus sabia. E foi por isso que Deus conduziu Filipe até ele, para que pudesse compreender claramente o evangelho e ser batizado. Então o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ele viajou, anunciando o evangelho em todas as cidades, até chegar a Cesareia. O governo de Deus. Devemos lembrar: o que parece bom para nós pode não ser realmente o que é bom. E o que nos parece difícil pode não ser necessariamente mal. Deus governa todas as coisas, circunstâncias, pessoas e acontecimentos. No fim, Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E esse mesmo Jesus, que enviou o Consolador, que prometeu: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, que nos deu o Espírito para estar conosco para sempre.
ele continua expandindo o seu reino. Não por força, nem por poder, mas pela graça de Jesus Cristo, pelo grande amor do Pai e pela incessante obra do Espírito Santo. Essa é a história do zelo imparável de Deus. A história que não pode ser interrompida. A história que será completada. Não, a história que já foi cumprida. Essa história continua.